Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória somente pertence a Deus. Que nós venhamos ser dedicados nas coisas de Deus. Que nós venhamos priorizar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Fala na palavra dele, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, Então nós temos que priorizar as coisas de Deus, a palavra, a Bíblia, ler o Evangelho de Cristo, que ele deixou ali um manual para nós estar lendo, e dedicar ali na palavra e estar firme nos pés do Senhor Jesus Cristo, porque o que está por vir na terra não vai ser fácil não, mas aquele que está alicerçado nos pés do Senhor, que conhece a palavra, que confia no Senhor, que clama a Deus, que ora a Deus, esse vai ser guardado, vai ser protegido debaixo do sangue dele, porque o sangue de Jesus tem poder para proteger. Mas aquele que busca, aquele que dedica, aquele que prioriza, as coisas de Deus. Não que eu estou julgando, falando demais, mas a maioria dos irmãos prioriza as coisas do mundo, as coisas mundanas que vai ficar aqui. Está juntando riquezas aqui na terra. Mas nós temos que procurar riqueza no céu, no reino de Deus, Prioriza muitas outras coisas, mas as coisas de Deus não quer nem saber. A palavra de Deus, a Bíblia. Esse livro maravilhoso que Deus deixou, que é o manual da nossa vida. Até aqui tem tudo, Dos 10 mandamentos foi escrito a Bíblia para nos orientar, nos instruir, nos direcionar. E aquele que está alicerçado aqui, ele não cai, porque Deus levanta. Se ele cair, Deus levanta. Deus está à frente dele, Ele confia somente em Deus e deposita sua vida totalmente em Deus. E não preocupa com as coisas mundanas, porque as coisas mundanas vai ficar aqui. Porque fala na palavra de Deus que o mundo já é do maligno. Então, se és do maligno, então praticamente não tem nada que preste, Não tem nada para nos oferecer. Nós temos que trabalhar, temos que buscar o nosso sustento, tudo, mas não ficar apegado com isso. Ficar apegado aqui, com a palavra, com a orientação de Deus. E Deus deixou tudo aqui, para nós saber o que está por vir, o que vai acontecer e o que nós temos que fazer, que é buscar a face de Deus, orar, clamar, dedicar com Deus, se converter dos maus caminhos, dos pecados, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, porque só Ele pode salvar a nossa alma, para que naquele dia nós estejamos na glória com Ele. Ele quer isso, que nós dedica com Ele, com a palavra, prioriza as coisas dele para que nós sejamos salvos. Que naquele dia que Ele vir na nuvem de glória, nós subir com Ele, porque não vai todo mundo, só os escolhidos, os lavados e remidos no sangue dele, só os preparados, os remanescentes, aquele que dedica mesmo, que prioriza mesmo as coisas de Deus, que está obstendo do mundo, deixando as práticas do pecado, deixando o mundão e vivendo só para Deus. Fala aqui, na palavra de Deus, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vontade dele é essa, boa, perfeita e agradável para nós. Nós fica querendo fazer a nossa vontade, e a nossa vontade não é boa. A de Deus sim é boa, perfeita e agradável. Os nossos pensamentos não são bons, de Deus sim, o pensamento dele é melhor que o nosso, mais alto que o nosso. Então nós temos que depositar nossa confiança e nossa vida em Deus, e fazer a vontade de Deus, e não a nossa vontade da carne, mas sim de Deus.
E nós temos que dedicar somente para Deus, porque o que está por vir no mundo vai ser terrível, vai ser horrível. Mas aquele que está alicerçado nos pés do Senhor, que ele promete, em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqueles que buscam, aquele que clama, ele vai ser guardado, que está aqui, alicerçado na palavra de Deus. Então ele promete isso para nós. Fala mais aqui, em Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejas havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, que é quando ele vir nas nuvens. Então nós temos que estar vigilantes, orando, buscando a face dele sem cessar todo o tempo. Não é fanatismo, não é obsessão, não. É vigiar, vigilância que Deus pede, para nós. Mais um versículo aqui, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que Deus quer, que nós oremos, que nós se humilhemos, que nós se converta dos nossos caminhos errados, nossos pecados, se volte para a face dele, que ele vai perdoar e vai sarar a nossa terra. Mas muitos não querem nem ouvir a palavra, Prioriza tantas outras coisas, mas a palavra ninguém quer ouvir, todo mundo sai correndo da palavra. Que fala da palavra de Deus, todo mundo, é mentira, não é isso que eles estão falando, eles são fanáticos, eles são loucos, Mas tá aqui a palavra. Um dia vocês vão ver que tudo que os servos dos profetas estão falando é verdade e é fiel, que Deus está alertando o povo. Alertando, porque Deus é de amor, de misericórdia, mas ele é de justiça e de fogo consumidor. E ele ainda está tendo misericórdia e alertando o povo dele, para que venha se arrepender, que venha se voltar para a face dele e priorizar as coisas de Deus. E tudo isso aí que está acontecendo no mundo, Deus está avisando, Deus está usando servos profetas para estar falando, Porque fala aqui, em Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Então Deus está falando, Deus está avisando para ser prudente, para ser precavido, para se preparar, para naquela hora que acontecer, não cair sobre ele o que está por vir na terra, porque o que está alicerçado em Deus, na palavra, ele vai ser guardado. Repito mais uma vez, ele vai ser guardado. E Deus ainda está dando uma chance para todos os irmãos buscar a Deus, porque ele não destruiu tudo ainda, porque ele ainda está tendo misericórdia, ele ainda está dando uma chance para que ele se volte para a face dele, para que eles ganhem a salvação da sua alma, não do corpo, porque o corpo é pó, vai ficar aqui, mas da alma, do espírito, que vai para o céu, porque aquele que não tem a salvação da alma e do espírito, o espírito vai para o inferno. Aquele que está fazendo a vontade da carne, vontade de Satanás. Muitos não querem ouvir isso, mas é a verdade. Então, os que buscam o reino de Deus, ele vai ter a salvação no reino de Deus. Mas o que não está buscando, eu só lamento. Fala aqui, em Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então busca a Deus enquanto se pode achar, enquanto Deus ainda está dando a chance, que a porta ainda está aberta para buscar o Senhor, porque vai haver um tempo que a porta vai fechar. Muitos vão gritar misericórdia e não vai ter mais de Deus. Então, enquanto pode, busca a Deus, se converta dos maus caminhos, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E só tem um caminho,
Caminho, a verdade e a vida eterna. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então aceita Ele. Se você não aceitou ainda, aceita Ele. Se converta dos seus pecados, dos seus caminhos maus. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade da palavra, da Bíblia, dos mandamentos de Deus, que Ele quer obediência, porque fala que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Está sendo destruído. O povo está sendo destruído por causa do conhecimento da palavra, da desobediência, não obedece os mandamentos de Deus. Por isso que está sendo destruído. Fala mais aqui, ó, que Deus quer em Lucas 9:23. E diga a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo é negar tudo, negar as concupiscências da carne, negar a sua vontade da carne. Não faça mais a sua vontade, faz a vontade de Deus, o que agrada a Deus, né? O que vai te levar para o céu, não para o inferno. Faça a vontade de Deus. Obedeça os mandamentos de Deus e negue a sua carne. Vou falar mais um versículo aqui, ó, Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É o que Deus faz, né? Com a árvore que não dá bom fruto. Bom fruto é o quê? É obedecer a palavra dele, é trabalhar na obra dele, é falar da palavra dele, do amor dele, da salvação, né? Falar dos feitos de Deus, dar bom fruto na presença de Deus, fazer somente aquilo que é do agrado de Deus. Ele quer isso de nós. A palavra é muito clara. Quem estuda a Bíblia e tem temor a Deus, ele vai mudar, ele vai querer mudança, ele vai transformar, vai querer mudança, vai querer fazer só a vontade de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Vou falar mais um versículo aqui, ó. 1 João 3:6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Então, quem conheceu Jesus Cristo, quem aceitou Jesus Cristo, ele não vai pecar mais, ele vai fazer de tudo para não pecar. Mas aquele que não ouviu, ele vai continuar no pecado, na prática do pecado, ele não vai estar nem aí, não vai ter temor a Deus, não vai fazer a vontade de Deus, vai continuar fazendo a vontade da carne. Lucas 9:25. Por que aproveita o homem ganhar o mundo, granjear o mundo todo e perder-se prejudicando a si mesmo? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua salvação? O que adianta, né? Ganhar o mundão. Então, o mundo já é do maligno, então a gente tem que buscar as coisas de Deus, do alto. E Deus pede para os servos e os profetas, né, os que foi levantado para fazer a obra de Deus, para trabalhar na obra de Deus, né? Olha o que ele pede, ó, que Deus quer, né? Por isso que nós fomos levantados, os servos e os profetas, para estar falando da palavra dele. Para aqueles que não querem ouvir, né? Porque a gente quer ouvir só o que a gente que agrada o ego da gente, né? Mas a correção, ninguém quer ouvir, né? E Deus pede, ó, Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Deus pede pra gente falar da palavra dele, né? Para fazer a vontade dele, que é levar a palavra para edificar mais pessoas, para mais pessoas se converterem do mau caminho, dos pecados e aceitar Jesus, porque só ele é a nossa salvação, só ele pode nos salvar e nos levar para o céu. Fala aqui em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tudo é lícito fazer, né? Mas nem tudo te convém fazer. Então a gente tem que fazer somente o que convém, né? Que é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque tudo você pode fazer, mas nem todas as coisas te convém fazer. Vamos nos inclinar para as coisas do Espírito.
né? Que as coisas do Espírito Santo, né? Romanos 8:5 que fala: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, do corpo, né? Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Por isso que nós servos, os profetas, buscam mais as coisas de Deus, falar de Deus, que a maioria fala que é fanatismo, é obsessão, mas é porque nós buscamos as coisas do Espírito e não da carne e não do corpo. E Deus pede isso, que nós buscamos as coisas do Espírito e não da carne, porque do Espírito revifica, leva para a eternidade, e para a carne leva para a perdição eterna. Fala aqui, ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? A palavra é muito clara, né, gente? Não tem o que falar. Ainda que em Romanos, né, 8:5, versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha tanto que é clara a palavra, né? Os que estão na carne, fazendo a vontade da carne, não está agradando a Deus. Então vamos fazer a vontade de Deus para agradar a Ele, né? E não a vontade da carne, do corpo. Olha que bonito que fala nesse versículo aqui, ó. Lucas 12:37. Bem-aventurado aquele servo, quais, quando o Senhor vier, quando ele vier nas nuvens de glória para arrebatar a sua igreja, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e o servirá, assentar à mesa e chegando se o servirá. Tá vendo? Jesus, quando vir arrebatar a sua igreja, nós vamos sentar numa mesa com ele e ele vai nos servir. Olha pra você ver que bonito que Deus fala aqui, né? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. É muito bonita as palavras de Deus. Vou finalizar esse vídeo aqui. Então, aquele que não aceitou Jesus Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador da sua alma, aceita Ele. Não é só aceitar falar de boca, não. Aquele que aceita verdadeiramente, ele obedece. Ele obedece os mandamentos de Deus. Aceita Ele aí no seu lugar. Confessa com a sua boca. Fala: eu aceito Jesus Cristo, eu te aceito, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Eu te aceito, Senhor. Apaga, Senhor, o meu nome lá do inferno e escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor. Eu quero te servir somente ao Senhor, Pai. Eu te aceito verdadeiramente e vou obedecer os seus mandamentos. E cumpre o que você falar. Cumpre o que for confessado na sua boca, que Ele vai te perdoar. Seja uma nova criatura, um novo ser na presença de Deus, fazendo somente a vontade de Deus. Porque Deus tem boas obras, Deus tem maravilhas para os irmãos, aquele que aceita Ele verdadeiramente, que faz a vontade dEle. Ele guarda e protege. Não é só falar que aceita Jesus, não, que tem Deus no coração. Ah, eu já aceitei Jesus, por que eu tenho que aceitar? Tem que aceitar obedecendo. Aquele que aceita, ele obedece os mandamentos de Deus. Ele faz somente a vontade de Deus, porque o obediente, ele é temente à mão de Deus, o que Deus pode fazer. Porque a gente tem que temer, não é aquele que mata o corpo e não tem o que fazer, não. A gente tem que temer a Deus, que mata o corpo e tem poder para lançar no inferno aquele que não obedece. Porque isso é verdadeiro, o inferno e o céu existem. Então vamos obedecer, vamos aceitar e obedecer o que Deus quer de nós. Que os irmãos fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.